Boa noite, sejam bem-vindos, uma boa noite a todos vocês. Mais uma segunda-feira nós estamos aqui, hoje é dia de invocação. Seja bem-vinda, Elizabeth, Cândida, querida, vão entrando, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia de invocação. E a gente pode mandar uns aviõezinhos aí para os amigos que gostam de fazer uma oração. E hoje nós teremos uma meditação importante no final da nossa live. Afinal de contas, nós estamos na semana do Dia das Mães, né? Por isso que eu quis fazer essa live hoje. Oi, Júlia, boa noite, seja bem-vinda. Vamos entrando. Quero só deixar aqui uma musiquinha para nossa meditação. Gente, mãe é uma palavra muito forte, né? Estou um pouco atrasada, mas acho que está todo mundo atrasado hoje. Mãe é uma palavra muito forte, que chamamos no momento da aflição, né? Mãe! Infelizmente, muitos de nós não têm mais, né? Ou perderam cedo, né? Mas todos nós, sem exceção, tivemos mãe, né? Não podemos negar isso. Oi, Júlia, boa noite. Cláudia, boa noite. Vão entrando. Então, nós não podemos negar que um dia, mãe, nós tivemos. Mesmo que a tenhamos perdido, né? Infelizmente. Porque ninguém quer perder sua mãezinha, né? Existem mães e existem mães, né? Oi, Cecília, querida, amiga de Recife, saudade tu. Tô te esperando aqui, hein? Bom, oi, Mariângela, vamos entrando. Quando eu falo de mãe, eu tô me referindo àquela mãe que a gente espera receber cuidado, carinho. Aliás, a Cecília teve uma excelente mãe, né, que Cecília? Essa mãe durou muito, né? Tanto mãe como paizinho, né? Teve mãe até tarde. Isso é uma bênção, né? Poucos têm a oportunidade de ter mãe tanto tempo assim, né? Eu tive a grata satisfação de conhecer a mãe da Cecília. Então, quando a gente fala de mãe, é aquela que a gente espera receber cuidado, carinho, aconchego, né? Acolhimento, é aquela que dá atenção às necessidades do bebê e da criança, né? É aquela mãe que cuida, né? Que dá o alimento, que dá o peito, que dá o aconchego, que dá o colo, que abraça na hora do problema, né? Que tem esse acolhimento. E sabemos que aquele que teve uma mãe cuidadosa, zelosa, a pessoa, quando adulta, se torna mais cuidadosa com a sua saúde física e mental. E cria também essa amorosidade maior para com o outro, né? Cecília, 96 anos, né? Que delícia, né? E ela era lúcida, né? Ativa pra caramba, bordava muito bem, fazia um crochê maravilhoso, né? Nossa, isso é uma bênção. Por isso que eu vou falar sobre isso também aqui. Nós, como mulheres, né? Um ser humano, eu acho que todo ser humano, não só a mulher, embora a mulher tenha mais esse lado criativo, mais habilidoso, né? Eu digo assim, o aspecto feminino da alma, né? Porque tem homens que são muito habilidosos também e são muito criativos, né? O meu pai era muito criativo, era muito habilidoso. Então, assim, tanto meu pai como a minha mãe, eu herdei muito dos dois. Mas tem uns que não têm esse dom, têm dons para outras coisas, né? Mas qualquer dom, qualquer habilidade, qualquer talento que você tem, ele tem que ser explorado. E às vezes nós temos alguns que nós nem conhecemos, né? Mas isso também deve ser explorado, porque nós precisamos conhecer os recursos que nós temos e que nós herdamos desses ancestrais. Bom,
Quando a gente recebe muito dos pais, né, esse amor, esse carinho, eu percebo, dentro desses meus anos todos de atendimento, que lá se vai mais de 30 anos, 34 anos, são pessoas que se valorizam mais, são pessoas que, porque foram também valorizadas na realidade, elas se valorizam também porque tiveram esse incentivo, digamos assim. É muito mais fácil para elas conseguir amar, por exemplo, pois foram amadas. É muito mais difícil as pessoas se doarem e passar esse sentimento, porque todo mundo tem essa força magnética maravilhosa que é o amor dentro de si. Mas muitos não sabem expressar, né? E às vezes a gente tem uma mãe que não é tão amorosa, porque também não recebeu. Então ela foi tolhida, né? Porque nós somos moldados na realidade, nós somos uma parte, um apêndice dessa mãe quando criança. Depois não, a gente tem que cortar o cordão umbilical, é necessário. Mas enquanto pequenos, nós somos meio que moldados, né? Por essa mãe, né? Por essa forma de ser, né? E, em geral, nós copiamos esse modelo afetivo que tivemos da mãe. Com certeza nós copiamos. É ela que fornece para nós subsídios biológicos, né? Emocionais e mentais que a criança tanto precisa, né? Até os seus 3 anos, digamos assim. E até os 3 anos, nós recebemos esse molde e nós acabamos fortalecendo dentro de nós esses dons, por tudo aquilo que a gente recebeu aos 3 anos. Dos 3 aos 7, a gente reforça esses padrões. Até lá, até podemos mudar. E muitas crianças tinham, e a partir daí elas mudam, literalmente, porque às vezes há uma ruptura no campo familiar sistêmico. Então, a criança precisa, até seus 3 anos de idade, a criança pequena, né? Ela ainda se enxerga como um pedaço dessa mãe. Ela ainda não tem muito a ideia de quem é ela, né? Das suas partes, de como funcionam. Até os 3 anos de idade, a criança ainda está sendo moldada. Então, ela molda todo esse amor que ela recebe no coração dela, nas células dela, né? É aqui que a gente vê melhor o papel da mãe, né? Ela é o pilar responsável pelo desenvolvimento dessa criança, né? Do campo familiar, porque a mãe, ela é o eixo central, queira você ou não. Mas isso também não quer dizer que ela precisa se anular, né? Como mulher, como esposa, né? Porque é mãe. Agora eu sou mãe e aí eu não faço mais nada. Eu tenho que cuidar de criança, fazer comida, limpar, cuidar. Não, calma, né? Quando a criança vai crescendo, a mãe tem que olhar sempre para o seu lugar. Qual é o seu lugar no mundo, né? E o seu lugar como esposa, principalmente como esposa. Porque a mulher não pode esquecer que precisa preparar os seus filhos para o mundo, para ser independentes. As mulheres ficam muito aprisionadas e com isso elas acabam desgastando o casamento. E também, vamos parar para pensar, quando você usa muito esse jargão, tipo, tem muitas mulheres que fazem isso, eu larguei tudo por você, eu deixei meu trabalho para criar vocês. Gente, olha que fala pesada. Muita gente já deve ter escutado isso, eu, graças a Deus, nunca escutei. Mas tem muita gente que escutou. E quando você escuta isso, imagina o peso que não é para um filho saber que a mãe parou a vida dele porque teve que olhar para ele. A culpa que essa criança, num nível inconsciente, pode carregar. Então, se ela parou, se ela não teve, se ela perdeu as oportunidades da vida dela, eu não me sinto no direito de poder seguir ou de ir além. Olha a culpa que essa criança pode carregar, que esse ser humano pode carregar.
E às vezes, gente, ele carrega isso de uma forma totalmente inconsciente, sem perceber que está carregando isso, né? Então, quando você cria os filhos, mas sem ser aquela galinha que fica no controle de tudo, você pode deixar os seus filhos crescerem. Eles, com certeza, vão ser humano muito mais independentes, muito mais capazes, muito mais autônomos, né? Do que aquele que fica pendurado no papai e na mamãe a vida inteira. Ela não pode colocar os filhos na frente do marido também. Essa é outra história que muitas mulheres fazem. Elas param de olhar para o homem como mulher, como esposa, porque elas são mães. Então, elas estão mãe 24 horas. E qual é a hora que sobra para o casal? Para um olhar para o outro, para namorar, para manter a relação, né? Ela não pode esquecer que o marido chegou primeiro. Ele é o homem da casa, né? Muitas mulheres, quando têm filhos, passam a ser só mães. E acabam querendo colocar o marido nesse pacote também. Pior ainda quando coloca no pacote. E quando ele, por algum motivo, se encaixa nisso, né? Então, um chama o outro de papai, de mamãe, mãezinha, paizinho. E aí, o que acontece com essa relação quando isso acontece, né? Então, a função da mãe é maternagem durante um tempo, mas ela não pode esquecer o lugar dela, quem ela é, quais são as outras funções que ela tem como mulher. Isso é fundamental para a alma dela, né? Para a saúde física e mental, principalmente. Então, isso não pode existir na relação de um chamar o outro de painho, maninha, né? Porque o que vai acontecer é que esse casal vai perder o lugar deles e vai perder a força como adulto diante do sistema familiar. Os filhos vão olhar para os pais como irmãos? Quem vai ser hierarquia? Quem vai ter o poder de mando? Quem vai comandar essa família? O que acaba acontecendo muitas vezes é que um filho pode enxergar um pai ou uma mãe como fracos, e ele achar que tem que ocupar esse lugar. E muitas vezes ocupa mesmo, porque um pai ou a mãe às vezes perderam o pai muito cedo, a mãe muito cedo. E isso acaba fazendo com que o filho, de alguma forma, assuma ou queira assumir o lugar daquele avô, aquela avó que morreu. E não funciona desse jeito. Não pode funcionar, né? Então, esse casal, de alguma forma, eles vão virar o quê? Amigos, né? Irmãos, sei lá que diabo que eles vão virar. Mas marido e mulher não vai ser mais, porque até o tesão acaba numa função dessa, né? Os filhos precisam ter limites, regras, para que não se coloquem numa posição de reis dentro de casa, que fazem o que querem, e você perde o seu poder de mando. Você acaba perdendo, porque assim, respeitar o direito do outro e ouvir a criança, tudo bem, isso é importantíssimo. Mas o que você não pode é perder o seu poder de comando, de hierarquia. O grande é pai e a grande é a mãe. Os filhos sempre serão os pequenos, diante de pai e mãe, né? Pais equilibrados são aqueles que conversam no quarto, que dão limite aos filhos, mas são amorosos, né? E gentis com esses filhos, por que não, né? Existe um respeito, existe uma brincadeira, existe tudo, mas que estão no comando do barco da família. Tem que ter um piloto, tem que ter um comandante esse negócio, senão o barco vira, né? Ou afunda. Se o pai faltar na família, por exemplo, separar ou morrer, a mãe tem que ter muito cuidado. Hoje eu vou falar mais da mãe, tá? Mas isso pode acontecer dos dois lados. A mãe tem que ter muito cuidado para não colocar o filho ou a filha no lugar desse pai que morreu, para não gerar uma codependência. E essa criança, esse filho,
não ficar fora do lugar dele. Porque ele vai entrando num lugar que não é dele e ele acaba não tendo uma relação saudável ou até nem casando. Isso acontece demais. E ninguém sabe por que não casa, né? Os filhos não podem ocupar o lugar dos maridos ou das mães ou dos pais ausentes, seja ele quem for. Se você teve alguma perda ou carência na sua infância, vai se tratar com um profissional que possa te ajudar a assumir o seu lado adulto, para que você não coloque sobre os filhos uma carga que não são deles. Porque se você entra como criança numa relação e tem filhos, você não é adulto suficiente para poder cuidar e educar seus filhos. Vai virar uma bagunça. Então, ter filho é muito bom, mas primeiro você tem que se trabalhar. Você tem que entrar numa relação, você tem que ter filhos sabendo que você adulto é seu. E você só vai saber disso se você fizer um trabalho terapêutico, uma constelação, uma cinésio, uma psicóloga, não sei, alguma coisa que dê para você um respaldo de olhar para esse teu sistema e ver onde que você está encaixada. De que forma você se coloca dentro desse campo, né? Bom, então, crescer, né? É uma responsabilidade tão importante que se você tem algum tipo de questão ainda mal resolvida e você já casou e tem filhos, corre. Não perca tempo. Não tem dinheiro que pague, por exemplo, uma harmonização familiar. Uma recolocação de posição, de posicionamento dentro do campo sistêmico familiar. De tomar pai e mãe, mesmo que eles tenham sido o cão chupando manga. Não importa. Você precisa tomar a vida daqueles que te deram a vida, do jeito que pode ser. Ah, Selene, é difícil. Ah, ele fez isso, ele fez aquilo, ela fez isso ou fez aquilo. Por que que você entrou nessa família? Para aprender o quê? Para crescer o quê? Para trabalhar o quê como ser humano? Gente, nós estamos aqui de brincadeira, não. Isso aqui não é férias. Encarnar aqui é coisa para leão, não é coisa é para forte. A vida é para forte, não é para fraco, né? Então, assim, não adianta você querer culpar, você querer dizer, ah, eu sou assim por causa disso ou por causa daquilo. Trabalha a sua cabeça. Se não for um desequilíbrio químico, é emocional. E emocional a gente tem que olhar onde é que estão os problemas. Tem que ir lá na origem do problema e resolver na origem. Porque se você resolver na origem, isso é uma onda quântica. Chega até você e não vai ultrapassar você, não vai para os seus filhos, não vai para os seus netos. Porque, de alguma forma, isso no campo onde houve o desequilíbrio foi resolvido, né? Então, por favor, trabalhe isso. Trabalhe mesmo. Observa, né, essa carência que você tem, essa questão que não ficou bem resolvida, porque você tem forte tendência de espalhar essa carência para os outros, né? Passar para frente, até para suas relações, porque você acaba casando, por exemplo, seu parceiro pode ocupar, ele não pode ocupar, representar alguém de uma carência afetiva sua. Por exemplo, você perdeu a mãe cedo. Aí você casa com uma pessoa que você quer que ela ocupe esse lugar. E você projeta nela essa carência. Ou aquilo que ele deixou de dar, você cobra do outro. Isso é espelhamento. Isso também é outra coisa que tem que ser trabalhado. E às vezes, o casal ele tem o mesmo tipo de problema. E eles precisam trabalhar, olhar para trás, para poder não espelhar e não estragar essa relação. Isso
isso é excelente numa constelação, você vê isso claramente. E o casal pode tomar a consciência daquilo que está acontecendo ao redor. E ele pode olhar para o parceiro como homem ou mulher e não como pai ou mãe. Como aquilo que faltou na infância, né? Porque se você não cresce, né, para poder ter filhos, é melhor você não ter. É melhor não ter. Porque vai dar um angu de caroço, gente. Não é, sabe, você tem filhos, é bom você se preparar para o momento, né, de ter esse filho. Assim como você tem que se preparar para a hora de perder os filhos, porque um dia eles vão embora. Eles vão sair de casa. Eles têm que tocar a vida deles, eles têm que casar, eles têm que fazer a família deles, assim como nós fizemos, né? E aí você vai sentir o seu ninho vazio. Porque os pássaros precisam voar para fora do ninho. Porque senão serão doentes na vida, né? Eles vão ser seres doentes, porque não vão ter essa oportunidade de experienciar a vida, de sentir a vida, de tomar a vida nas próprias mãos e fazer o melhor com isso. Bom, outra coisa que uma mãe não deve fazer é passar demais a mão na cabeça dos filhos para que eles não se tornem incapazes diante da vida. Quando você fica, coitadinho do meu filho, da minha filha, eu vou fazer, e faz, você não está dando oportunidades a eles de crescerem, de saberem, testarem as suas próprias capacidades. Porque se você deu um bom embasamento, eles vão ter um bom caminho, eles vão fazer boas escolhas. Mesmo que eles tropecem, mesmo que eles percam lá na frente, eles têm recursos dentro deles, não vão ter medo de lutar, né? Eles vão passar aperto? Vão, todos nós passamos. Eu passei, quem não passou, né? Bom, eles não são coitadinhos, eles são capazes. Se você der uma base boa para eles, eles serão homens de bens. E é nisso que você tem que acreditar. Porque se você ficar com o pensamento, coitadinho, ele não é tão bom, mas ele nunca tem sorte, o que você está projetando e colocando em cima desse filho? Uma incapacidade? É o que ele vai atrair para a vida dele. Porque você está botando ele dentro de uma bolha. Então, cuidado com o que você pensa sobre o seu filho. Existe muita função de mãe, sabe? A função de mãe são várias situações, vários cuidados que nós temos que ter sobre as projeções que nós fazemos sobre os filhos. E eles também não estão aqui para realizar os nossos sonhos. O teu sonho, vai você atrás dele. Mas não coloque, não force uma barra para que ele faça isso ou aquilo, porque era um sonho seu fazer, então ele tem que fazer. Ele não tem que realizar os seus sonhos, porque as capacitações dele podem ser totalmente outras, né? Os talentos dele pode ser outro. Ele tem que usar os talentos dele para que ele possa ser feliz com as escolhas dele. Da mesma forma que você pode ser ou pode não ser. Mas aí a escolha é sua, né? Bom, e também não deixe de se preparar. Isso é uma coisa tão importante, gente. Quando isso acontecer, quando tiver para acontecer, você sabe disso, os filhos já cresceram, prepare-se, né? De alguma forma, use os seus próprios talentos, tenha um hobby, uma atividade que traga para você prazer e alegria de estar com você mesmo, independente de quem quer que seja. Você tem que trazer para você essa alegria e essa felicidade. Se você não abandonou o seu parceiro ao longo da sua vida, não terá um estranho à sua frente. Na hora em que os filhos forem embora, você terá um parceiro. O seu parceiro estará do seu lado. E vocês vão poder fazer outras coisas novas, né? Mas se você abandonou ele ao longo do tempo, se você passou a ser irmãzinha, ou não ligar para ele, ou não se importar com o que acontece com ele, deixou de estar presente como esposa e companheira, como amante, como mulher, né? Aí você vai ter um estranho na sua frente. Quando os filhos forem embora e um olhar para o outro, vocês vão dizer: quem é essa pessoa que está ao meu lado? Você não conhece mais, porque vocês não tinham mais diálogo, não tinham mais entendimento, perderam a intimidade.
E isso não pode acontecer numa relação. A hora que isso acontece, vocês estão separados. Porque não existe, né, casamento dessa forma, né? Aí é outra coisa, mas casamento não é mais. Então, não esqueça, do longo desse tempo, de manter o seu casamento. Sentados à mesa no almoço de domingo, primeiro sirva o seu marido, depois sirva seus filhos, mas primeiro o marido. Não sirva seus filhos primeiro. Ah, porque eles são pequenos. Não. Hierarquia. Sempre hierarquia. Eles têm que habituar com isso. Não é regra, não é imposição, não é autoritarismo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de hierarquia. O marido chegou primeiro. Ele é o mais velho. Entenderam? Porque senão ele perde o lugar dele. Totalmente. Bom. Selene, é muita coisa isso. Não dou conta. Bom, você escolheu ser mulher. Você escolheu ser mãe. Você escolheu casar. Então tem que assumir a vida que você escolheu. Ninguém falou que era fácil. Você procurou saber antes? Quando você vai para uma faculdade fazer um curso, você não procura saber como é que funciona isso? Ou você vai fazendo de alegre? E aí chega lá, você diz, não era bem isso que eu queria, depois que fez 4 anos de estudo. Não, você tem que saber como é que funciona antes. Você tem que ir lá observar, tem que ver isso no loco, no trabalho, para depois você fazer as suas escolhas, né? Assim é a vida. Se você não faz, é porque você não é adulto, porque você não tem maturidade suficiente, né? Então, investigar como é essa vida de ser mãe é super importante, né? Ou também você só queria brincar de boneca. Também tem isso. Não teve infância e acha que o filho vai suprir as suas carências de menina, de adolescente ou de criança. Eu só digo uma coisa, mulher, acima de tudo, ame-se, né? Coloca a sua mãe no seu coração, mesmo que a sua relação tenha sido difícil. Mas tem coisas que nós precisamos fazer para que as situações não se repitam. E lembre-se de deixar os filhos irem. Não, isso não é falta de amor, é ter certeza de que você foi uma boa mãe. Você passou para eles o que era importante. Agora nós vamos pedir ao universo que nos traga a invocação certa para o grupo de hoje, né? E depois nós vamos fazer uma meditação com vocês para comemorar o Dia das Mães. Deixa eu ver quem é que entrou mais aqui. Oi, Jorge, querido, lá da Argentina. Tá em Suzana? Desde Maria Suzana, Argentina. Quem mais? Maria Gorete. Ai, que bom. Quanta gente querida aqui. Ana Paula, Cida, Fabrícia. Gente, olha só. Agora, se vocês não têm nenhuma pergunta sobre essa questão materna, né? Sobre algum enrosco materno, eu queria fazer a nossa oração hoje, do nosso livro de invocação, Invocações para Transformar a Sua Vida. Esse é meu livrinho bem velhinho, que eu gosto de usar. E se vocês quiserem algum dos livros, tem lá no site. Bom, primeiro, então, vamos fazer a invocação de abertura, para depois, então, nós tirarmos a cartinha para todos aqui presentes, né? Vamos ver qual é a invocação que traz hoje aqui. E depois vamos fazer a nossa meditação. Bom, então vamos lá. Respira fundo, se concentra, se liga na sua essência divina, na sua força maior, na sua luz central, naquilo que você acredita, na sua força. Faça-se a luz, invoco ao meu ser divino pessoal, aos mestres da grande fraternidade branca, que me concedam a luz da inspiração divina, que eu possa abrir as portas adormecidas do meu coração para o encontro com o meu verdadeiro eu, que eu tenha coragem para aceitar a minha sombra
entendê-la e transmutá-la em luz na minha vida. Que a minha consciência se abra para uma nova atitude e postura, onde a compreensão do todo se faça na luz da minha verdadeira dignidade humana. Que eu possa entender esse significado dessa transformação e subir mais um degrau na minha evolução. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está aberto. Bom, para quem tem o livro Invocações para Transformar a Sua Vida, veio a página 33, que é a evolução número 11. Novo ciclo de vida. Então, quando a gente tem uma tomada de consciência, né, e que a gente pode olhar para essas histórias familiares e pode modificar algumas ações, a gente pode libertar os nossos filhos. E aí a gente pode chegar nesse novo ciclo de vida. Então, deixa eu ler para vocês, concentrem-se no que eu vou ler, prestem bastante atenção para vocês entenderem o que isso está querendo falar para vocês. Oi, Vera, querida, saudade de você, Vera Paturi. Bom, novo ciclo de vida. Faça-se a luz. Invoco os seres de luz para que estejam sempre presentes em meu coração. Que a aventura de viver seja plena. Que sua luz resplandeça iluminando a minha vida. Que o amor se faça em cada gesto, em cada palavra, em cada olhar de meus novos atos. Que os mestres de amor e cura estejam presentes em cada momento de minha existência e que eu seja capaz de senti-los. Que o sol central preencha minha vida, fazendo nascer a abundância e a prosperidade em todos os momentos de minha vida. Peço também por todos que participaram de alguma forma de minha vida para que possam receber a força do amor, do carinho, da gratidão, da alegria que emana de meu coração. Que todos esses seres, de alguma forma, possam estar, assim como eu, em comunhão com a divina presença que habita o nosso coração. Eu sou uno com a divina presença de minha essência. Está concluído. Depois eu vou colocar para vocês lá no Instagram embaixo, tá? Gente, esse novo ciclo de vida é quando você encontra e preenche você mesmo com esse amor, com toda essa força que foi dada para você com a vida, que foi o maior presente que você pôde receber dos seus pais. Agora eu convido vocês a fazer uma meditação. Uma meditação para o Dia das Mães. Quem se atreve? Vamos lá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Amou a carta, né? Eu também. Ainda mais depois desse eclipse que nós tivemos, bem transformador, né? É um momento bem forte o que nós estamos passando nesse momento. E nós temos que ter bastante cuidado. Então, eu queria convidar vocês a fecharem os olhos. Vai respirando profundamente, de olhinhos fechados. E leva a sua mente para um lugar junto à natureza, que traga paz, segurança, que seja o seu lugar sagrado, aquele lugar que só você conhece. Vai respirando profundamente
Vai relaxando todo o seu corpo. Olha ao redor neste lugar. Esse lugar que você está junto à natureza, que só pertence a você. Observe nos seus 5 sentidos. O bosque, as plantas, os pássaros. Bem à sua frente tem uma moita bem verdinha. Ela é muito bonita e te chama a atenção. E você olha para ela e de repente você vê um coelhinho que corre e entra na moita. E você, curiosamente, chega bem próximo. Quando você chega bem perto da moita, você vê uma passagem, como se tivesse uma passagem para o outro lado da moita. E você resolve entrar para ver se você acha o coelhinho. E de repente você é sugado para dentro dessa moita. Como se fosse uma passagem secreta. Você cai dentro da moita. E quando você cai, você passa para o outro lado. Quando você chega nesse outro lado, você vai estar em algum momento de sua vida, lá na sua infância, junto de sua mãe. Veja, procure só sentir. E essa imagem vai vir de repente, uma lembrança. Você, bem pequeno, e a sua mãe. Mesmo que tenha sido na hora do seu nascimento. Não importa a idade, você vai sentir no seu coração. Olhe para sua mãe com o seu olhar de criança. Você é muito pequeno diante dela. Observe qual a sensação, qual o sentimento. Aquilo que vem no seu peito. Em seu corpo físico. Observe o que a sua criança precisa neste momento dessa mãe. Sinta isso por alguns instantes. Olhe para ela, observe no seu corpinho, no seu coração, o que você precisa dela, o que você quer dela. Agora, você vai até a sua mãe. Vai buscar o que você necessita dela. Se ela estiver muito ocupada, olha para ela e diga algumas vezes: mamãe, por favor. Por favor. Por favor. Imagine que você vai até ela e deita a cabeça no colo da sua mãe. Sinta você com a cabecinha no colo da sua mãe. Observe qual a reação dela, como você se sente nesse colo.
Se permita. Imaginar esse momento. Fale para ela: mãe, me deixa ficar só um pouquinho aqui e sentir o colo da minha mamãe. E imagina que você está abraçada a ela no seu colinho. E quando você está abraçadinha com ela, no seu colinho, diga: obrigada, mamãe. Obrigada pela vida. Esse foi o maior presente que você pôde me dar. E isso é muito. Me abençoe, mãe. Mesmo que eu seja e faça tudo diferente de você. Eu respeito as suas escolhas e o seu destino. E deixo com você o que é seu. E carrego apenas o que eu recebi de você. Eu tomo a vida que você me deu com amor. Respira fundo e diz: obrigada. Eu te amo. E daí você vai percebendo que você vai crescendo bem devagar. E vai passando por várias idades, por várias situações, mas sempre no colo da sua mãe. Até que você consiga chegar no momento presente. E quando você chegar no momento presente e está adulta, você vai se perceber deitada sobre a moita. E a moita não é tão grande. É a mãe natureza que te abraça como um colo. Agradece a mãe natureza e traga a imagem, uma imagem qualquer desse lugar como um símbolo de amor e de aceitação pela vida que você recebeu, do jeito que foi e como ela pode ser agora. Sabendo que ela sempre poderá melhorar, porque você confia nisso. Porque a partir de agora, você tomou a vida e vai poder vivê-la num novo ciclo a partir de agora. E vai respirando fundo e voltando para o momento presente, bem devagar. Bem devagar. Respira e toma posse do seu corpo físico, do aqui e agora. Alguém quer compartilhar isso com a gente? Como é que foi para vocês essa meditação? Como foi estar no colo da mãe outra vez? Como foi tomar a vida ao preço que custou? Vamos deixar as pessoas irem voltando devagarzinho, né? Que momento lindo que eu pude sentir, Mariângela está falando. Ai, que bom, Mariângela. Fica aí uma dica para quem tem mãe. É um momento que vocês podem refazer isso ao vivo e a cores. Quem ainda tem mãe viva, aproveita, né? Para agradecer essa mãe. Profundo e intenso, né, Verinha? Sempre é.
Oi, Edilza, gratidão, obrigada. Esse é um momento tão importante, né? Da gente tomar a nossa mãezinha. E se vocês puderem fazer isso ao vivo e a cores, gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. Vai almoçar com a mamãe. E aí vocês podem fazer isso, né? Vai ser muito bom. É muito bom fazer isso. Bom, gente, a todas as mães aqui presentes, o meu carinho, a minha homenagem por ser vocês mãe. Eu também sou mãe, sou avó. E ser avó é mais gostoso ainda, então deixa seus filhos crescerem indo. Porque ser avó, gente, é indescritível, né? É ser mãe 2 vezes. E para os homens que aqui estão, mantenham essa imagem sagrada da mãe de vocês no coração, daquela que deu a vida para vocês, né? Porque nenhuma mulher pode ser comparada a esse tipo de amor. É outra coisa. Amor de mãe não tem igual. É outra vibe, é outra história. Então, as noras que têm ciúmes das sogras, as sogras têm ciúme das noras, pelo amor de Deus, vamos se colocar no lugar, né? Obrigada, Rose. Obrigada, querida. É muito bom mesmo a gente ser avó. Só quem é avó que sabe. Gente, então, deixo aqui meu avó e mãe com açúcar, exatamente. A avó é mãe com açúcar, isso mesmo, Gorete, com certeza. Por quê? Porque você já está mais madura, porque você já passou os sufocos, você olha para aquilo de forma diferente, né? E você tem mais tempo agora, porque antes você tinha que trabalhar, você tinha que fazer comida, você tinha que arrumar a casa, tinha que pegar filho na escola, tinha que fazer isso e aquilo outro. Então era assim muita coisa para você fazer, e às vezes você não tinha tempo até de sentar para brincar com os filhos, embora eu fizesse isso. Mas eu também trabalhava muito, porque eu nunca parei de trabalhar, né? Eu sempre tive um trabalho que tinha os horários, eu podia dar essa atenção para os filhos. Eu trabalhava na hora que eles estavam na escola. Eu sempre fui autônoma. Então, isso ajuda e facilita muito. Mas tem mulheres que não, tem que trabalhar o dia inteiro. Então, chegou em casa, 10 minutos que seja, senta no chão e brinca com as crianças. Porque esse pequeno tempo é preciosíssimo. As crianças vão lembrar desse tempo que eles têm com o pai e a mãe, né? Então, isso é o que conta, né? E esses amores são totalmente diferentes um do outro. Ninguém pode suprir o lugar do outro. Cada um tem o seu espaço, tem o seu lugar. Feliz Dia das Mães para todos vocês. E não esqueçam de fazer esse exercício com a mamãe no final de semana para quem tem mãe. Se não, façam de novo em pensamento. Um grande beijo e até segunda-feira que vem, gente.